Do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, hoje eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que afeta cerca de 20% da população brasileira e, segundo dados do Ministério da Saúde, chega a atingir até 50% das pessoas idosas. Por isso, alterar o estilo de vida ainda na juventude pode ser fundamental para prevenir esse problema. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo nesse domingo para a família Tupi. Para começar nosso bate-papo de hoje, doutor, o que é hipertensão arterial sistêmica? Heleno, hipertensão arterial sistêmica porque existe uma outra condição que é a hipertensão arterial pulmonar, existe a hipertensão intracraniana no cérebro. A hipertensão arterial sistêmica é a pressão elevada. Com relação aqui, nós temos uma pressão máxima e uma pressão mínima. Quando a gente fala minha pressão é 12/8, Heleno, significa que 12, 120 milímetros de mercúrio, aliás, é a pressão com que o sangue sai do coração. Enquanto que 80 milímetros de mercúrio é a pressão com que o sangue chega aos pequenos vasos nos tecidos. Então, o nível normal de pressão arterial é abaixo de 14/9 ou 140/90. Se você tem 14/9, você já está levemente hipertenso. E normalmente o que leva a esse quadro, doutor? Heleno, a hipertensão arterial sistêmica, ela tem na realidade várias causas. A gente pode ter classificando a hipertensão em hipertensão primária ou essencial, é aquela que não tem a princípio uma causa clara, e a hipertensão arterial secundária. A hipertensão arterial secundária, ela está associada a outras doenças. É muito comum, por exemplo, na minha área da endocrinologia, algumas doenças que têm na sua composição clínica, no seu quadro clínico, a hipertensão. Por exemplo, o hipertireoidismo, sobre o qual falamos recentemente. O hipotireoidismo também pode levar à hipertensão. A acromegalia, que é um tumor na hipófise que secreta o GH, que tem uma ação de aumentar a pressão arterial. Síndrome de Cushing. Enfim, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, a lista é imensa de doenças que têm como a hipertensão arterial uma complicação. No caso da hipertensão arterial secundária, Helena, tratar a causa primária muitas vezes é o suficiente para curar a hipertensão. Na hipertensão arterial essencial, aquela que não existe uma causa clara, o tratamento é dirigido para tentar baixar os níveis da pressão. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Doutor Silvio Provenzano, esse problema da hipertensão arterial sistêmica atinge que idade, que faixa etária e pode ser uma coisa hereditária? Heleno e família Tupi, na realidade a hipertensão arterial sistêmica ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Agora, evidentemente que ela é muito mais frequente à medida que a população vai envelhecendo. Para você ter uma ideia em termos de número, de acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 4% das crianças e adolescentes no Brasil sofrem já de hipertensão arterial sistêmica. E a partir dos 35, 40 anos de idade, essa proporção ultrapassa 30%. Acima dos 65, mais de 50% da população sofre de hipertensão arterial e na maioria das vezes nem sabe. A hipertensão arterial ela afeta igualmente homens e mulheres, lembrando que antes dos 50 anos ela é um pouco mais comum no sexo masculino do que no feminino. A partir do 10º ano que a mulher entrou na menopausa, a incidência de hipertensão arterial se torna igual. Pode acometer qualquer raça, a raça branca, a raça negra, a raça amarela. No entanto, a hipertensão arterial ela tem uma tendência a ter uma gravidade maior e um controle mais difícil nos indivíduos da raça negra. E com relação à hereditariedade, Helena, se você tem na sua família, o amigo da família Tupi que nos ouve, o pai ou a mãe hipertenso, irmãos hipertensos, convém verificar a pressão arterial, porque muitas vezes você já pode estar com os seus níveis de pressão arterial alterados e não sentir rigorosamente nada. E aí é que mora o perigo. E doutor Silvio, existe algum fator de risco para a gente chamar a atenção aqui, que às vezes a pessoa costuma confundir também, né? Helena, a gente já comentou sobre 3, rapidamente. A idade, né, que é um fator de risco para praticamente tudo. À medida que a gente envelhece, algumas condições elas vão se tornando mais comuns. A raça negra é um fator de risco onde a hipertensão, além de ser mais comum, ela tende a ter um curso, uma evolução um pouco pior. O sexo masculino antes dos 50 anos, portanto, em adultos jovens,
O fato de você ser homem sempre implica num risco maior de você se tornar hipertenso, mas existem também os outros fatores, além dos hereditários, sobre os quais a gente já falou, já que tem uma história familiar ligada nesses casos. A obesidade. Tá? A obesidade, em particular, aquela chamada obesidade visceral, onde há um acúmulo da gordura na região da cintura. Lembrando a família Tupi, isso pode ser feito em casa, você respire fundo, pegue uma fita métrica na altura do umbigo. Na mulher, o limite máximo é 88 centímetros. No homem, 102. Se você estiver acima desses valores, significa que existe um acúmulo excessivo de gordura na região do abdômen. E isso tem um significado médico. Aumenta o teu risco cardiovascular e, habitualmente, nessas pessoas, os níveis da pressão arterial são mais elevados. Sim, essas pessoas têm que se tratar. Obviamente que o tratamento passa também pelo ato de emagrecer. E só para estimular a família Tupi, Helena, se você perde aproximadamente 5% do seu peso, está pesando 100 quilos e chega a 95, isso costuma ser suficiente para começar a baixar os níveis da pressão, muitas vezes permitindo, inclusive, que alguns medicamentos possam ter a sua dosagem reduzida, o que, evidentemente, tem que ser feito pelo médico. Além disso, como outros fatores, a gente tem as chamadas dislipidemias, colesterol elevado. O diabetes é uma condição que frequentemente se associa à hipertensão arterial. Portanto, o senhor e a senhora da família Tupi, que tem o seu probleminha da glicose, verificar a pressão arterial faz parte da consulta do médico, porque existe um risco maior de você se tornar hipertenso. O estresse é outro fator associado à hipertensão arterial, bem como o hábito de não praticar exercícios físicos. O sedentarismo é outra situação que também está diretamente ligada à hipertensão arterial, Helena. Certo. Doutor Silvio, quais são os sinais mais comuns da hipertensão arterial sistêmica que nos indica que é a hora de procurar um tratamento? Em primeiro lugar, Helena, se você tem na sua história de vida alguns dos fatores de risco que nós acabamos de falar, convém que você verifique a pressão arterial, porque, conforme eu disse há pouco, na maioria das vezes você pode estar com os seus níveis de pressão bastante elevados e não sentir rigorosamente nada. Por quê? Porque a pressão arterial ela não costuma ser elevada da noite para o dia. É um processo que vai gradativamente acontecendo e o teu organismo vai se adaptando. E não é raro nós, muitas vezes, no exame físico normal, no consultório, uma consulta motivada muitas vezes porque surgiu uma verruga na ponta do nariz e a pressão arterial do indivíduo está 17/11. Mas o senhor não está sentindo nada? Não, estou muito bem. Quando você vai escutar o coração, já percebe algumas alterações nos batimentos cardíacos que provavelmente demonstram que aqueles níveis de pressão mais elevados estão acontecendo há algum tempo. Então, veja bem, Helena, hipertensão arterial ela pode ser assintomática. Em termos de sintoma, o que pode causar? Uma dor no peito, uma falta de ar, uma dor de cabeça, caracteristicamente na nuca, mas não espere ter dor na nuca para você procurar o médico. A chamada encefalopatia hipertensiva, com alteração de comportamento, perda da memória, já é uma emergência clínica das mais importantes. Portanto, o que eu recomendo, a hipertensão arterial, ela pode ser um monstrinho que você tem dentro de você, que atua te prejudicando absolutamente em segredo, silenciosamente, portanto. Doutor Silvio Provenzano, quais são as complicações mais frequentes e como se trata esse problema? As complicações mais frequentemente relacionadas à hipertensão arterial são a insuficiência cardíaca congestiva, que é uma situação na qual o coração perde a sua grande função, que é bombear o sangue. E esse é um quadro extremamente grave que leva a uma perda importante da qualidade de vida. Além da insuficiência cardíaca congestiva, o infarto agudo do miocárdio, lembrando a família Tupi que a principal causa de morte, pelo menos de acordo com os dados do Ministério da Saúde do SUS, baseado nos atestados de óbitos emitidos em todo o território nacional, é o acidente vascular cerebral seguido de perto do infarto agudo do miocárdio, e ambas as condições tem na hipertensão arterial sistêmica um dos seus mais importantes fatores de risco. Além disso, lembrar que a hipertensão arterial ela está associada ao desenvolvimento da chamada insuficiência renal crônica, que pode levar o paciente a precisar fazer tratamento por diálise, transplante renal, é uma condição importante. Além das lesões ateroscleróticas nas extremidades, muitas vezes levando inclusive à necessidade de amputação dos membros e, evidentemente, que tirando uma qualidade importante da vida desse paciente. Em termos de tratamento, Heleno, veja bem, eu não falei, mas é importante. O uso do anticoncepcional na mulher associado à hipertensão arterial. Portanto, é absolutamente proibido que a mulher, mesmo jovem, fazendo uso de anticoncepcional, ela fume, porque o tabagismo é outro fator de risco importante.
O tratamento ele é focado em tentar corrigir os fatores de risco. Se você estiver acima do peso, uma dietinha, comer um pouco menos, fazer exercícios, o que ajuda inclusive com relação ao sedentarismo, tentar controlar o estresse, procurar ser feliz, reduzir a quantidade de sal da sua alimentação, evitando, por exemplo, o consumo daqueles alimentos enlatados, temperos industrializados, porque eles têm um teor de sódio maior. Evitar as gorduras saturadas, principalmente aquelas que forem de origem animal. Se você estiver acima do peso, evitar também o açúcar, senão não vai adiantar rigorosamente nada. Além disso, nós temos os medicamentos. Medicamentos esses que muitas vezes são distribuídos dentro dos programas de hipertensão arterial nos postos de saúde, já que a hipertensão arterial é considerada uma condição primária, medicina primária, e é no posto de saúde que a gente deve procurar o tratamento correto. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até a próxima, querido. Até a próxima, Eliano, e como sempre, desejando um ótimo domingo à família Tupi, ser feliz, praticar exercício e maneirar um pouco na comida e no sal. Isso aí, um abração, fica com Deus, amigo. Tchau. Show do Heleno Rodai.